Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu me chamo Andrei e hoje vamos conversar com a professora de matemática Alcenira sobre um tema central para quem atua ou pretende atuar na educação: o trabalho do professor no ensino da matemática. Quais os desafios, as suas responsabilidades e as estratégias? Vamos juntos refletir sobre esse papel tão importante na nossa sociedade. Bom, primeira pergunta que vai para a nossa convidada: qual é o papel do professor no ensino da matemática? Boa noite, Andrei. Boa noite a todos. Bom, o professor é muito mais que um transmissor de fórmulas, né? Ele é um mediador de conhecimento, alguém que ajuda o aluno a construir significados, resolver problemas e desenvolver o pensamento lógico e crítico. Entendo. Quais são os principais desafios enfrentados pelo professor da matemática? Entre vários os desafios estão o desinteresse dos alunos, a falta de recurso, a pressão por resultados e a dificuldade de lidar com diferentes ritmos de aprendizagem. Além disso, muitos professores precisam lidar com a imagem negativa que a matemática tem para alguns estudantes. Agora você, como professora, como pode tornar a matemática mais acessível para os alunos? Acredito que tornando a matemática próxima do cotidiano de cada um, usando os exemplos reais, jogos, tecnologias, uma linguagem mais clara. O uso de contexto familiares ajuda os alunos a perceberem a utilidade da matemática na vida real. Entendo. Agora falando sobre formação continuada, qual o importante dessa formação para os professores de matemática? Bom, a formação continuada é especial para atualizar os conhecimentos, conhecer novas tecnologias, refletir sobre as próprias práticas. O ensino muda com o tempo e o professor precisa acompanhar essas mudanças para oferecer um ensino de qualidade para os alunos. Você, como professora, sabe que é difícil de ensinar matemática mais ainda. Como professor, como ele pode lidar com as dificuldades de aprendizagem nessa área da matemática? Com muita paciência, escutas ativas, as estratégias diferenciadas, o professor pode utilizar atividades mais visuais, concretas, jogos, ou até dividir a turma em pequenos grupos para oferecer um apoio mais individualizado. Entendo. Como professor, como ele pode estimular o protagonismo dos alunos no processo da aprendizagem? Muito boa pergunta, Andrei. Dando um espaço para que o aluno pratique atividades, questione, expliquem e construa soluções em grupos. O professor deve criar um ambiente onde o erro seja visto como uma parte do aprendizagem, ou seja, uma oportunidade de aprender melhor. Maravilha. Agora, qual recursos didáticos o professor pode utilizar em sala de aula? Além de sua criatividade, o quadro, os livros, os professores podem usar jogos, software educativo, vídeos, materiais concretos como blocos e figuras geométricas, além de recursos digitais como plataformas online e vários outros recursos que estão amparando o professor em sala de aula. Uma perguntinha que chegou aqui no nosso chat. Como o professor pode trabalhar a avaliação de forma mais formativa? Bom, em primeiro momento, não usando apenas provas, né? Mas também atividades práticas, autoavaliação, observações e projetos. O importante é que a avaliação sirva para acompanhar o processo e orientar os próximos passos no ensino. Maravilha. Agora, qual o impacto da relação professor e aluno no ensino da matemática?
Bom, uma boa relação fortalece qualquer relacionamento. A confiança e o interesse do aluno. Quando o estudante se sente acolhido e respeitado, ele se sente mais motivado a aprender mais, à vontade para tirar dúvidas e enfrentar os desafios. Como o professor pode desenvolver uma prática mais reflexiva? Bom, refletindo, sobre os resultados de suas aulas, fazendo uma autoavaliação, buscando um flashback dos alunos, estudando e trocando experiência com outros professores, que já atuam na área. E a prática reflexiva ajuda a melhorar continuamente o ensino e o aprendizagem dos alunos. Agora vamos falar sobre a BNCC. O que ela propõe sobre o papel do professor no ensino da matemática? A BNCC valoriza o professor como um agente que promove pensamentos matemáticos por meio de resolução de problemas, argumentação e o uso da matemática em situações do cotidiano. Ela propõe um ensino que forme cidadãos críticos e autônomos. Agora, para encerrar o nosso bate-bola com as perguntinhas, a nossa última pergunta. Como o professor pode contribuir para tornar a matemática mais inclusiva? Bom, adaptando suas estratégias, respeitando as diferenças e criando oportunidades para que todos os alunos participem. Isso inclui considerar alunos com deficiências, dificuldades de aprendizagem ou diferentes contextos socioculturais. Muito obrigada, professora Alcenira. Eu que agradeço. Mais uma vez, aqui eu enfatizo, o trabalho do professor de matemática é desafiador, mas também é essencial para formar cidadãos que saibam pensar, argumentar e resolver problemas. Se você é professor ou pretende ser, valorize o seu papel e continue buscando maneiras de ensinar com mais sentido e sensibilidade. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. Obrigado por estar com a gente até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.